Oi, eu sou a Júlia e esse é o Fala Direito Comigo. Talvez você não saiba o que o termo ativismo judicial signifique e talvez você ache que não é necessário entender, mas eu te garanto que até o final do vídeo você vai sim achar necessário. Vamos logo para a vinheta. Tá, vamos lá. Você deve achar que esse tal de ativismo judicial é papo específico para quem é do direito e acha que isso não tem nada a ver com a sua vida. Mas eu tenho que te dizer que você está errado. Ativismo judicial tem tudo a ver com a sua vida. Para começar, o STF, por exemplo, lá em 2017, julgou, no caso concreto, que a interrupção voluntária da gravidez até o terceiro mês não era crime. E ele também julgou que o colarinho do chope faz parte do chope. Esses são dois pequenos exemplos de como o ativismo judicial faz parte da sua vida e você nem sabia. Então nem adianta falar que você não tem nada a ver com isso, tá bom? Mas então, que raios é o ativismo judicial? Antes de falar do ativismo, eu vou falar de um primo muito perto dele, que é outra palavrinha que o juridiquês ama, chamado judicialização. A judicialização, que é algo que também te afeta, é na verdade um fenômeno que vem junto com a Constituição de 1988, que coloca no Poder Judiciário a incumbência de resolver demandas que deveriam ter sido solucionadas ou pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo. De forma mais clara, isso significa que parte do poder político para a criação e execução das leis está sendo transferida para o Poder Judiciário, e ele acaba por resolver essas lacunas onde a Constituição foi omissa e o Poder Legislativo ainda não criou nenhuma lei. E mesmo que o Poder Legislativo fizesse leis para suprir essas lacunas ou essas omissões, ele talvez não fosse capaz de criar consenso, então continuaríamos com pendências que só o Poder Judiciário conseguiria resolver. Bom, então no final das contas, o Poder Judiciário seria acionado para suprir essas omissões legislativas, porque o juiz não pode simplesmente invocar uma dessas lacunas para deixar de decidir um caso. Ele precisa decidir as demandas. E o judiciário também seria acionado no caso onde as leis não são compatíveis com a realidade. E aí ele adequaria a realidade à lei ou a lei à realidade. Basicamente, o juiz tem que julgar, ele tem que resolver o problema. É quando então o Poder Judiciário começa a decidir essas questões que temos o tal do ativismo judicial. No meu último vídeo, eu citei 3 coisas sobre a Constituição que você não sabia. E agora eu vou usar uma delas de novo como exemplo. Para a Constituição, o casamento é válido apenas entre homens e mulheres, e as relações homoafetivas não foram consideradas pelo Constituinte. Ocorre que a demanda social evoluiu, a sociedade evoluiu e as relações homoafetivas precisavam ser legalmente consideradas. Depois de décadas de lutas pela equiparação dos direitos e graças ao ativismo judicial, hoje é possível a celebração do casamento por pessoas do mesmo sexo. Um outro exemplo, mais aplicável caso a caso, é a questão do homeschooling, muito falado em tempos de pandemia. O homeschooling não tem autorização nem proibição expressa na Constituição. O homeschooling, enquanto modalidade de ensino que autoriza que as crianças sejam educadas em casa, tem uma série de requisitos todos estipulados pelo Poder Judiciário. Ou seja, o homeschooling é possível e foi considerado uma opção constitucional, mesmo não estando expressamente no texto constitucional. Mas quem autoriza a adoção dessa modalidade para cada família é o Poder Judiciário. Então, o ativismo judicial nada mais é do que a interpretação extensiva dos valores e fins constitucionais com a intenção de solucionar os conflitos. Parece uma beleza, mas o ativismo judicial também tem a sua face oculta. Pois bem, uma das maiores críticas feitas ao ativismo judicial é que ele confere um amplo poder ao judiciário, pois afinal qualquer juiz, e não só o STF, pode julgar casos de omissão, e ele de certa forma acaba por criar lei nesses casos. E é sobre isso também que a crítica se aprofunda um pouco, pois quem é responsável por criar as leis é o Poder Legislativo, e seus representantes são escolhidos pelo povo,
E aqui o juiz não é eleito, então tem uma questão de legitimidade na criação dessas leis. Ou seja, as leis deveriam ser criadas por quem detém esse poder e não por um juiz que não foi eleito. Então é inegável que o ativismo judicial é importante para o avanço da nossa sociedade porque se baseia em princípios constitucionais. Mas a discussão sobre os limites desse ativismo e as críticas feitas a ele também são muito importantes, porque a gente não quer que um poder se sobreponha ao outro. Há quem diga que o ativismo judicial é o fim do Estado democrático de direito, justamente porque tende a desequilibrar a balança, aumentando a interferência e diminuindo a independência entre os poderes. É um pouco daquele ditado: ruim com ele, pior sem ele. Agora, você já sabe o que é judicialização e ativismo judicial e por isso é capaz de pensar, raciocinar e tirar algumas conclusões sobre o que acontece no nosso país e se bobear no nosso mundo. Aproveita então que você já sabe e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre se o ativismo judicial é legal, é uma coisa boa ou se você acha que ele é antidemocrático. Bom, o ativismo judicial é uma coisa enorme que acontece no mundo inteiro, que tem congressos só sobre esse assunto, livros e mais artigos e um monte de gente falando só sobre isso. E eu tentei resumir de forma clara e sintética para que todo mundo consiga entender o que ele realmente significa. Então eu espero que você tenha gostado e que você curta e compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo, até semana que vem.